Bom, olá a todos, eu vim aqui agora gravar mais um vídeo sobre o Novo Testamento, dificuldades textuais. Nós temos um texto aqui muito interessante de Mateus, capítulo de número 2, do versículo de número 23, né? Quando ele diz que Mateus faz uma referência a um profeta que não é encontrado em nenhuma escritura do Antigo Testamento. Então a pergunta seria: Mateus não errou quando citou uma profecia não encontrada no Antigo Testamento? Ele diz que o profeta Isaías, assim como disse o profeta Isaías, né, falando sobre a chegada do Messias. Só que o profeta Isaías nunca falou dessa existência desse Jesus que haveria do Novo Testamento. E alguns textos trazem a questão de profeta e não de Isaías. Mas Mateus afirma que Jesus mudou-se para Nazaré para que se cumprisse o que lhe fora dito por intermédio dos profetas. Alguns textos trazem a palavra profeta, ou profete. O profetai aqui, no caso, profetas, no plural do nominativo. E ele será chamado Nazireu, ou Nazareno. Está em Mateus capítulo 2, verso 23, como acabei de falar agora. Entretanto, tal profecia não é encontrada em nenhum profeta do Antigo Testamento. Mas será que Mateus cometeu algum erro? Alguns textos dizem, como eu falei aqui, assim como foi dito pelo profeta Isaías. Outros textos já trazem assim como disse os profetas. Então, há uma contradição no texto aí agora. Então, vamos ver e analisar o seguinte. Mateus não disse que algum profeta, no singular, do Antigo Testamento tenha afirmado isso. Ele simplesmente afirmou que profetas, no plural, que viveram no Antigo Testamento, predisseram que Jesus seria chamado Nazareno. Dessa forma, não há por que acharmos que devemos encontrar um versículo nesse sentido. Devemos simplesmente considerar como sendo a afirmação de Mateus uma verdade geral, que pode ser encontrada em muitos profetas, no que corresponde ao tipo característico do Nazareno. Então ele está dizendo aqui que, na verdade, ainda que Isaías falasse da questão de que Jesus nasceria em Nazaré, e se alguns profetas ou algum profeta disse, a questão é de que um está dizendo quem foi que disse, e o outro está fazendo simplesmente uma relação como um conjunto da obra, dizendo que os profetas é que disseram isso. Então há várias sugestões de como Jesus teria cumprido ou realizado essa verdade aí. Alguns apontam para o fato de que Jesus cumpriu todos os requisitos de justiça da lei do Antigo Testamento. Isso você pode ler em Mateus capítulo 5, verso 17 até o 18. E carta do apóstolo São Paulo, no capítulo 8, dos versos 3 ao 4. Da qual uma parte envolvia o santo compromisso feito no voto de Nazireu. Esse voto era para consagrar-se para com o Senhor. Isso está em Números capítulo 6, verso de número 2. E Jesus cumpriu isso perfeitamente. Entretanto, a palavra é diferente tanto no hebraico quanto no grego, de que Jesus nunca fez esse voto nazireu em particular. Ora, outros apontam para o fato de que Nazaré provém da palavra básica hebraica natser, que quer dizer renovo. E muitos profetas falaram do Messias como sendo o renovo. E isso você pode conferir em Isaías capítulo 11, do verso de número 1. Você pode ler também em Jeremias capítulo 23, do verso 5. Do capítulo 33 ao verso 15, e Zacarias você pode ler do capítulo 3 ao verso 11, e também do livro de Zacarias, do capítulo 6 até o versículo de número 12. Então, na verdade, aqui os profetas, que são eles, Zacarias e Isaías, eles relacionam a vinda do Messias através de comparações do Antigo Testamento, e que ele nasceria em Nazaré. Teria o voto de Nazireu. Tá? Então, na questão ali que ele diz que os profetas, e outros diz que foi Isaías, então não tem contradição nenhuma. Apenas um está dizendo que o profeta, dizendo que foi Isaías, e outro está dizendo os profetas relacionados a Isaías, assim como Zacarias também, Jeremias e muitos dos outros aí. Ainda outros observam que a cidade de Nazaré, onde Jesus viveu, era um lugar desprezado, fora dos bons caminhos. Isso ficou evidente na resposta de Natanael,
de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Isso está no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 46. Considerando isso, Nazareno era um termo de desprezo apropriado ao Messias, a respeito de que os profetas haviam predito que seria. Mas isso concorda claramente com os textos a seguir, que diz que Jesus, o Messias, foi desprezado entre os homens e o mais rejeitado também. E isso Isaías estava falando já desde o capítulo 53, verso 3. O livro de Salmos também, você pode ler do capítulo 22 ao verso de número 6. E Daniel, capítulo 9, verso 26. E Zacarias, capítulo 12, até o verso de número 10. Então, na verdade, os profetas ou o profeta, todos eles são relacionados ao Messias. Então, não há contradição nenhuma em dizer que ele seria desprezado entre os homens. E realmente foram os judeus que crucificaram a Jesus de Nazaré. Não foi os romanos. Os romanos apenas sentenciaram, através de uma lei, de que o Messias seria crucificado. Mas, na verdade, quem rejeitou e desprezou a Jesus de Nazaré foram os judeus. Então, o texto, quando se diz assim como dizia o profeta Isaías, que assim como dizia os profetas, então todos os dois textos estão certos e não há nenhuma contradição. O que há contradição é da gente entender o texto através do seu contexto. Se eu não conseguir entender o texto, então não vou conseguir entender esse contexto, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado aí. Nos vemos então numa próxima aula. E se você tem algum comentário, alguma sugestão, por favor, coloque no chat aí. E se precisar de algum material teológico, assim como hebraico, grego, aramaico, você entra em contato comigo também através do chat, que eu terei um imenso prazer de enviar esse material para você digital, sem custo adicional nenhum, tá bom? Nos vemos então numa próxima aula e tchau, tchau.